Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, eu gostaria de poder falar sobre um assunto bem delicado e é sobre a carne de porco. Se nós podemos comer essa carne ou não podemos comer, né? É um assunto bem delicado. Mas para que nós possamos entender claramente sobre essa alimentação que muitas pessoas hoje em dia usam para se alimentar, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, lá no Jardim do Éden, né? A gente precisamos ver ali no Jardim do Éden que quando Deus colocou Adão e Eva dentro daquele jardim, a alimentação deles era vegetais, não era animal, né? Mas devido ao pecado, eles começaram a comer, né, os animais, né? Então a alimentação deles começaram a ser de origem animal. Mas depois que eles foram expulsos dali, Deus deixou um livro lindo, né, que informa para cada um de nós o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Esse livro é Levítico, versículo 11, né, em diante, lá vem falando sobre todos os animais que nós podemos comer e os animais que nós não podemos comer, né? Mas como o assunto hoje é falar sobre o porco, eu vou destacar apenas o versículo 7 do Levítico 11, ok? Para que nós possamos encurtar um pouco o vídeo e, e entender melhor, ok? Bom, lá nesse livro, né, 11, é em Levítico 11, versículo 7, lá fala que o porco, ele é imundo, né? Se você for ver logo ali no cabeçalho ali, né, do Levítico 11, lá fala ali que o animal, ali fala sobre animais limpos e animais imundos. O porco está nessa tabela, né, de animais imundos, ok? Como é que nós sabemos? Ali tem duas colocações dentro desse versículo 7 que fala sobre cascos divididos em dois e mais embaixo fala sobre ruminar. O que é ruminar? É quando o animal fica ruminando, né? É ali fazendo um processo de ruminação, né? De fermentação. E aí ele vai, né? Algum processo ali faz ali, né? Para não ser contaminado, né? Então hoje a Bíblia fala que os animais que têm casco divididos em dois, né? E que rumina, deles pode comer. Os animais que têm casco dividido em dois, que não rumina, eles não podem comer, porque eles não ruminam. Ele não tem esse processo de ruminação para eliminar as bactérias, ok? Então, entendeu direitinho? Animais que rumina e tem casco dividido em dois, pode comer. Os animais que têm casco dividido em dois e não rumina, não pode comer, ok? Veja lá, todos esses versículos que nós formos falar aqui, irmãos, eu gostaria que vocês anotassem direitinho para que vocês possam ler depois, para vocês começarem a entender realmente se a nossa colocação aqui é verdadeira ou não, ok? Lembre-se, eu vou fazer, né, aqui duas colocações. Nós vamos ler primeiramente os livros da Bíblia e depois nós vamos fazer uma colocação aqui pessoal, ok? Lá no livro de Deuteronômio 14, versículo 7 e versículo 8, lá também fala sobre uma questão bem interessante sobre, né, a carne do porco, né? E você lê lá direitinho, depois você vai ver. Mas lá está falando, fala também sobre o casco dividido, né, os que ruminam e vice-versa, tá falando também sobre isso aí também. E fala também que é tão delicado quando a gente tratamos disso, e quando o porco morre,
Nós não podemos nem tocar no corpo dele. Ou seja, a Bíblia também. Nós não podemos tocar no corpo dele, de tão imundo que ele é. Veja lá você comer. Ok? Lá no livro de Isaías também, Isaías 65, versículo 3, 4 e 5, lá também fala também sobre essa questão do animal, do porco. Né? Logo no versículo 3, lá fala que Deus está irritado com pessoas que comem esse tipo de alimentação. Né? Que faz uso dessa alimentação. Entende? Então imagina só, nós estamos irritando a Deus. Aí a pessoa pode dizer, irmão, mas isso aí está no Velho Testamento. O Velho Testamento foi abolido. Quem falou que foi abolido? Né? A gente não vemos esse tipo de abolição dentro do Velho Testamento. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e você vai ver que não tem nada a ver, né, com isso, né, de abolição dentro desse livro. Né? Então, lembre-se, o Velho Testamento permanece do mesmo jeito que foi feito. Ok? Algumas coisas ali foram abolidas, sim, tem sim, né? Mas foram simbólicos, cerimoniais. Ou seja, tudo de ordenâncias, todos os mandamentos de ordenância, eles foram abolidos. Ok? Mas isso aí é tempo para um outro tempo. É uma colocação para um outro vídeo. Né? Vamos ler depois sobre isso aí. Então lembre-se, Deus está irritado com pessoas que comem tipo de carnes que não são apropriados para que o ser humano possa se alimentar, ok? Lembre-se, quando nós estamos irritando Deus, é uma preocupação. Lembre disso, tá bom? Se a gente formos ver ali também, em Isaías 66, versículo 17, também fala sobre isso aí também. Ok? Leia lá que você vai compreender direitinho. E lá fala até sobre o rato também. Né? Aí você pode dizer assim, irmão, mas eu não como rato. Irmãos, nós não estamos falando só apenas pela a nossa nação. Existem nações aí que comem ratos. Né? E Deus também está falando para eles. Ok? Se você não come rato, amém, glória a Deus. Mas tem pessoas que comem o porco. Né? Então aqui está falando sobre as duas situações. Né? Sobre o porco e o rato. E coisas abomináveis que tem por aí. Aves que não podem ser comidas, né? Nós também temos que abster delas, não podemos comê-lo, né? Fazer uso da alimentação deles. Né? Então nós precisamos estar sempre atento a cada versículos desses, ok? Nós vamos ler também dois versículos muito importantes para esse estudo. E está lá em 1 Coríntios 3, versículo 16, que lá fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20, está falando lá sobre o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? E que esse corpo nem pertence a nós, mas simplesmente a Deus. E ele pede para que nós possamos honrar Deus, né, e glorificar Deus com esse corpo. Ok? Lembre disso. Deus nos ama e Deus quer que nós venhamos a entender claramente a Bíblia de uma forma bem mais delicada e mais sincera. O que eu gostaria de pedir para o irmão? Irmãos, não ouça simplesmente pessoas que falam, né, de uma situação que entende que não é verídica. Não simplesmente ouça. Existem muitos irmãos aí que estão falando que não é, mas é. Lembra dos falsos profetas? Existe, eles estão por aí, espalhados por aí. E você não sabe. Aí você vai falar para mim, quem é o falso profeta? Irmão, nós falaremos isso aí sobre depois. Depois sobre isso aí. Mas eu gostaria que você ficasse atento. Cada palavra que nós estamos falando aqui, percorra a Bíblia, verifique a Bíblia, tá bom? Examine ela, para que você possa entender mais claramente do plano de Deus para a sua vida, ok? Agora nós vamos entrar na área pessoal, né? Irmão, lembra-se, a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Então nós precisamos cuidar desse corpo para a habitação do Espírito Santo dentro do nosso corpo, ok? Lembra-se, se nós temos um ser tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão iluminado dentro da gente, é preciso que nós venhamos cuidar dele no nosso corpo, não é? É, né? É lógico. Quando você hoje em dia vai receber uma visita, né? Que ela está lá, vamos ir lá, lá nos Estados Unidos, ou seja, qualquer lugar do país que você está distante dela, que você vai receber ela, você já prepara a casa, pinta a casa, faz uma coisa, faz outra, para poder receber ela. É, não é? É. Agora, o Espírito Santo não tem cuidado? Lembra que é ele que cuida de você. É ele que cuida de você. Então cuide desse templo que é você. Ele é precioso para o Espírito Santo. Ok? Quer receber o Espírito Santo? Quer ter o Espírito Santo? Cuide do seu corpo, para que ele possa habitar. Ou então ele não vai chegar em você. Alguns irmãos podem falar, mas por causa da comida, ele vai sair da comida do porco, porque eu comi o porco. Vamos ver, depois que eu fizer a colocação pessoal, aí você vai ver. Aí você tira as suas conclusões, ok? Lembra-se, o Espírito Santo está dentro da gente. E nós precisamos cuidar, né, desse corpo, porque quem está dentro dele é o Espírito Santo. Ok? Agora vamos para o pessoal, né? Irmão, nós somos pessoas. E nós temos o hábito de dizer que nós somos limpos e vice-versa, ok? Beleza. Então, se nós somos limpos, o Espírito Santo é totalmente limpo, purificado, né? Agora nós vamos entrar em uma colocação um pouco meio delicada também, que eu gostaria que o irmão me perdoasse se vocês entenderem que é um pouco assim repugnante, mas é para que o nosso estudo aqui venha ter sentido, ok? E assim como o Espírito Santo ele tem nosso corpo para poder habitar, né? Vamos dizer que aqui nosso corpo é um quarto, né? Um quarto. Ele tá dentro do nosso corpo, ok? Ele precisa estar bem aqui dentro. Mas se nós comemos carne de porco, a carne de porco é inapropriada, é cheia de bactéria, cheia de imundícies, né? Cheia de bactéria. Vamos colocar só sobre a bactéria. É cheio de bactéria, é cheio de vermes, né? E é inapropriado para o nosso corpo. Quer ver uma coisa? Quando você tem uma lesão, né, no seu corpo, que você come uma carne de porco, ou seja, uma ferida aqui no seu braço, ou na sua perna, ou no seu corpo, que você come uma carne de porco, o que é que acontece com ela? Inflama, né? Inflama. Por quê? As bactérias, né, já estão ali, né, fazendo um processo ali de potrificação. Se você não cuidar, ali vira uma ferida, né, muito braba, né, e acaba fazendo com que a pessoa até pode perder o membro. É ou não é? É isso aí, desse jeito mesmo. Então lembre-se, a carne de porco é inapropriada. Por que inapropriada? Porque é cheia de bactéria, é cheia de verme. Porque tudo que você coloca para o porco, né, ele come. Mas lembre só, quem está dentro de você é o Espírito Santo. Como é que você hoje em dia se alimenta de uma carne totalmente imunda, né? Sabendo que quem está dentro de você é o Espírito Santo. Isso é falta de consideração, né, irmão? Ou é ou não é? É, ué. Porque quem está lá dentro lá é justamente o Espírito Santo. Ok? Agora eu vou fazer a colocação com nós mesmos. Lembra-se, o Espírito Santo não pode ter nada imundo no nosso corpo para que não possa expulsar o Espírito Santo. Agora vamos ver nós, né? Vamos dizer que nós estamos dentro de um quarto preso, nós estamos presos, ok? Né? E vamos ver se você aguenta, né? O quarto está cheio de fezes. Fezes potrificada, cheia mesmo, tá cheia, né? E você vai ficar ali pelo menos um dia,
ali dentro ali. Você gostaria de poder ficar num lugar assim, irmão? Não, né? Porque tá inapropriado, é inapropriado para você. Porque fede o local, né? Mas lembre-se que esse mesma fezes, se você colocar um porco ali dentro ali, ele vai devorar tudo. É ou não é? E aí você pega, come o porco que comeu todos aqueles dejetos e introduz para dentro de você, sabendo que quem está dentro de você é justamente o Espírito Santo. Me perdoe se tem alguém aqui que está se sentindo um pouco meio, né, assim, é, diferente quando se fala desse tipo né, de situação, né, vamos colocar desse jeito. Mas lembre que é para você entender melhor, né, que quem está dentro de você é o Espírito Santo. Se você pode comer essa carne ou não pode. Por isso que eu fiz essa colocação, para que você possa entender. Assim como você não quer também que o Espírito Santo esteja num lugar que não é apropriado. Ok? Lembre-se que o Espírito Santo é um ser totalmente iluminado. Nós temos que receber ele no nosso corpo com todo amor e carinho, um corpo limpo, para que nós possamos receber ele dentro do nosso corpo. Ok? Irmãos, é esse o vídeo que eu gostaria de poder falar para vocês, tá ok? Que Deus venha abençoar e cuidar de cada um. E que esse vídeo venha abrir mais a sua mente. Lembre-se que o Espírito Santo, ele não merece isso. O Espírito Santo merece um lugar melhor para poder ficar. Ok? Eu tenho certeza que todo mundo quer a presença do Espírito Santo dentro de si. É essa a colocação que eu gostaria de poder falar, de fazer, e gostaria que o irmão considerasse. Ok? Irmãos, boa noite. Fica com Deus, um abraço, tudo de bom.